falando de morte de mineiros lá em Santa Catarina. A polícia investiga essas mortes. São 4 jovens de Paracatu, aqui do interior de Minas, supostamente por intoxicação por gás tóxico em Santa Catarina. Familiares das vítimas relataram que o veículo em que eles estavam, uma BMW, passou por uma adaptação recente que pode ter relação com essa tragédia. Eduardo Costa, bom dia. Bom dia para todo mundo e no primeiro dia útil do ano, os votos de que sejamos felizes e possamos sonhar à vontade. Júnior, a palavra customização carrega atração, porque significa personalizar, mas carrega, até por ser substantivo feminino, né? Os perigos. Os perigos de se mexer com a mulher acreditando que é sexo frágil, acreditando que a mulher é mais fraca, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não conhece a força da mulher e não conhece a força do feminino, nesse caso, da customização, que é personalizar, adaptar, modificar. Ora, você tem que pensar muito antes de se meter a modificar algo que a indústria automobilística preparou durante séculos, especialmente quando é uma máquina alemã, onde está a principal indústria automobilística do mundo, como a BMW. Você tem que tomar muito cuidado ao fazê-lo, ao decidir e quem vai fazer. Mecânico é igual médico, tem que ser de confiança. Então, essa primeira e grande hipótese de que houve um vazamento do monóxido de carbono lá no cano de descarga, isso é fatal, amigo. Aconteceu já aqui em Pousada, nas imediações de Belo Horizonte, em Casa Branca, acontece com frequência em banheiros mundo afora. O monóxido de carbono, a gente vai aprendendo aos poucos, ele é liberado de fontes naturais, né, como atividade vulcânica, e de N outras atividades humanas, como, por exemplo, a atenção, que combustão incompleta de combustíveis fósseis. Combustão incompleta de combustíveis fósseis. Se você faz uma adaptação e não deixa o processo fluir normalmente, você libera o monóxido de carbono que não tem cheiro, que não tem cor e que não tem sabor. É morte suave por asfixia, especialmente se quem, e não estou dizendo que é o caso dos rapazes, se quem ainda lá estiver dormindo ou bêbado, morre sem sentir. E, inclusive, eu imagino, isso eu não tenho informação concreta de médico, mas imagino, inclusive, morre sem dor. É um negócio horroroso. Então, fica aí o aviso. Detalhe que eu estava pesquisando agora, eu joguei no Google, eu falei assim, gente, eles ficaram parece que eles ficaram com o ar-condicionado ligado duas horas. Teve o ar no meio do caminho mesmo. E o ar-condicionado, Júlio, também pode, em ambientes muito restritos, muito fechados, também pode liberar. Então, foi uma mistura tóxica, explosiva, fatal, e que deve servir de exemplo. A gente deve falar bastante sobre isso para que outros jovens não partam tão cedo. Ô, Rita Mudin, te dando bom dia, falando dessa tragédia envolvendo os jovens mineiros aqui. O Eduardo focou muito na questão da customização, ou seja, na modificação desse carro que pode ter levado esse gás carbônico para dentro do carro. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que o Eduardo está certo, eu só não concordo quando ele usa aí a customização como feminino e o perigo das mulheres. As mulheres não são perigosas. Tudo é perigoso quando a gente não tem conhecimento. Se nós fôssemos tão perigosas assim, não seríamos vítimas do feminicídio, como vem acontecendo a cada ano no Brasil. O perigo, repito, está na falta de conhecimento. E aí ele foi muito feliz, porque ele falou do mecânico que modificou uma máquina alemã, né? Então a gente tem que ter conhecimento. E quando você não tem conhecimento e confia, pode ser que você, né, seja vítima, como é o caso. Mas vamos aguardar as investigações. É um acidente trágico, né? E aí que está o problema, a falta de conhecimento e a busca por um novo, sem que houvesse por parte dos donos do veículo, né, esse conhecimento do perigo. E o perigo realmente é a falta de conhecimento. Então o mecânico poderia ter alertado, eles poderiam ter se informado, mas foram modificar um carro sem ter o devido conhecimento do que essas mudanças poderiam causar. A análise, né?
custo-benefício. Infelizmente, o custo foi a própria vida. Ô William Travassos, já pegando esse gancho, então, o Renato Rios Neto está me falando aqui que foram 4 horas com o ar-condicionado ligado, né? De acordo com a polícia. Mas pegando essa questão da customização, eu fico sempre pensando assim, poxa, um engenheiro estuda, faz a especialização dele, entra numa empresa do tamanho da BMW, se une ali a outros engenheiros, estuda um projeto, vai, testa, volta, refaz, assim não dá. Demoram lá, sei lá, 3 anos para fechar um projeto de um carro. Para chegar qualquer um na esquina e modificar, é um perigo sério. Bom dia. Júnior, bom dia mesa, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. É claro que eu não estou aqui para endemonizar a customização, pelo contrário. Eu acho que se você quer fazer isso no seu carro, porque você vai colocar a máquina numa disputa de corrida, enfim, isso é comum, você mexer no equipamento. O grande questionamento é aonde você faz e como você faz. Eu tenho uma experiência que eu fiz o que eles chamam de remap. Eu reprogramei a minha moto e o motor explodiu. Pois bem, o rapaz que fez o remap fala que a culpa não é dele. O mecânico disse que houve uma mistura pobre de combustível, um desgaste maior das peças e aí o motor foi para o espaço. O conserto desse motor ficou em R$34 mil, para vocês terem uma ideia. E aí eu falei, a partir desse momento eu não mexo em mais nada. Se você vai participar de uma competição e vai preparar o teu carro, a tua moto, o teu caminhão, ok. Agora, eu quero fazer isso só para tirar uma onda, para curtir, eu não sou a favor. E pode ter acontecido um problema. É claro que tem muito curioso fazendo customização. Não estou dizendo que é esse caso, mas pode ter acontecido. Mexer num projeto de engenharia, como você disse, o engenheiro estuda em cima daquele projeto, prepara a aerodinâmica, a forma como as peças vão se comunicar e de repente vem alguém e acha, não, eu vou mudar. Eu tive um Renault RTI 19, 1970 e 84. O mecânico ia colocando peça de Versalhes, Santana. No final, eu não tinha mais um Renault, eu tinha um verdadeiro Frankenstein. E cada peça que ele colocava, estragava a outra. Então, assim, procure, quer fazer, faça, mas entenda para que você vai fazer. É só para o som do motor ou do ronco do escapamento ficar bonitinho? Você vai usar isso? Caso contrário, não mexe. Agora, eu fico imaginando essas 4 famílias, ou a cidade inteira de Paracatu, porque vai acontecer o velório coletivo. Meus sentimentos, muita força para vocês. A gente está falando de 16 anos, 19, 21. É um momento difícil, agora serve de exemplo. Gente, quer fazer um negócio? Procura o melhor e evita essa coisa do curioso, que isso pode trazer problema para você. Ô Júnior, só pegando um gancho do que o William falou, essa inovação ela é feita pelas equipes de Fórmula 1. Onde milhões e milhões de dólares são investidos para que haja teste de motor, teste de aerodinâmica, né? Então, a juventude tem que entender que um carro normal é um carro normal e não é objeto não é um laboratório, né? Ele não foi feito para isso, ele foi feito para o uso normal de um carro, deslocamento de pessoas, um carro mais esportivo, mas a Fórmula 1, as pistas, né, são feitas para isso, para esse tipo de inovação em veículos.